Olá a todos! Deixe-me levá-los em uma viagem pelo deserto do Saara. O Saara sempre foi um deserto? Quais são os tesouros perdidos debaixo da areia? Quais são os animais que vivem nesse habitat? Isso e muito mais você encontrará no vídeo de hoje. Bem-vindos ao nosso canal. Prepare o protetor solar e as roupas adequadas. Monte em seu camelo. E não se esqueça de levar muita água. Agora sim estamos prontos para partir. O deserto do Saara não era um deserto desde sempre? O deserto do Saara é hoje um dos maiores e mais extensos desertos do planeta. O único lugar que supera esse tamanho é o deserto antártico, que cobre quase todo o continente da Antártida. O deserto do Saara é tão grande que dentro dele caberia completamente um país como o Brasil. E é um dos lugares mais quentes e secos do mundo. Mas nem sempre foi assim. Por exemplo, na época da extinção dos dinossauros, partes do deserto do Saara estavam submersas no fundo do mar, onde as águas tinham até 50 metros de profundidade. Após o desaparecimento do chamado comércio transsaariano e a transformação da paisagem no norte da África, o Saara mudou muitas vezes sua forma. Já foi uma selva, outra vez se tornou em um extenso campo verde e também em deserto. No período neolítico, foi a última vez que o verde cobriu o Saara. Havia florestas e muitos lagos naquela época, mas na maior parte do tempo a paisagem parecia uma típica savana africana. O clima estava em seu ponto mais úmido há cerca de 6.000 anos. Se pudéssemos ver o Saara daquela época, não o reconheceria como o deserto que ele é hoje. As razões pelas quais o deserto do Saara voltou a se tornar deserto ainda não são bem compreendidas. Alguns pesquisadores acreditam que a culpa é dos seres humanos. Eles dizem que durante a Era Neolítica, os habitantes do Saara passaram de um caçador-coletor para um estilo de vida pecuário, e que seu gado acabou com a vegetação local, desencadeando o processo de desertificação. No entanto, essa teoria não é muito aceita. Os pesquisadores sabem agora que tanto o esverdeamento quanto a desertificação se repetiram muitas vezes, mesmo antes do nascimento da humanidade. O motivo para este ciclo ter se repetido várias vezes ainda não foi desvendado por completo, mas é possível fazer previsões gerais sobre o futuro com base em dados passados. O Saara está atualmente em expansão, mas isto não durará para sempre. Dentre alguns milhares de anos começará a reduzir e em cerca de 15.000 anos o Saara estará verde novamente. Pequenas raposas, gazelas e elefantes. O ambiente no deserto do Saara é extremamente hostil. Temperaturas podem às vezes atingir 50 graus Celsius e tempestades de areia ocorrem com frequência, causando danos a pessoas e animais. No entanto, muitas plantas e animais vivem confortavelmente por aqui. Um animal típico que habita o deserto do Saara é o feneco, um membro da família das raposas. Chamado também de raposa do deserto, é caracterizada por suas orelhas grandes e corpo pequeno quando comparada a outras raposas. Seu tamanho médio é menor do que um gato doméstico. Apesar de sua aparência graciosa, a raposa do deserto é uma caçadora noturna muito perigosa, com excelente audição e visão. Elas também são muito pacientes e podem ficar sem água por um longo período. Não é de admirar que atualmente algumas pessoas estejam mantendo essa espécie como animais de estimação. Por favor, venha e veja por si mesmo. Elas não são bonitinhas? A raposa do deserto não é o único animal que vive no Saara. Aqui também é o lar de grandes animais como o gracioso Adax e a bela gazela Dorcas. Uma característica particularmente interessante da gazela Dorcas é que ela não precisa de nenhuma água potável. Elas obtêm sua água do orvalho sobre as plantas que comem. Curiosamente, costumava haver elefantes no deserto do Saara. Os entusiastas da história antiga terão ouvido falar de Aníbal, o general de Cartago que derrotou o exército romano várias vezes. Aníbal também usou elefantes do norte da África em suas tropas. Infelizmente, esta subespécie se extinguiu no final da antiguidade.
A razão para isto é aparentemente muito simples. O elefante norte-africano era uma relíquia de uma época em que o deserto do Saara ainda era uma savana. Quanto maior era o deserto, menos comida havia para os elefantes. No entanto, a captura em massa de elefantes para o uso em guerras e circos também pode ter contribuído para sua extinção. Há também vasta flora originária do deserto do Saara. Tanto as áreas montanhosas como os oásis podem ser o lar de grupos de espécies fascinantes que não se encontram em nenhum outro lugar do planeta. Estas são espécies nativas como a azeitona, o cipreste e o lentisco. Mais do que apenas flora e fauna. O deserto do Saara é habitado desde os tempos antigos. Pesquisadores têm encontrado repetidamente artefatos incríveis de milhares de anos no passado. As pinturas rupestres em particular. Havia pelo menos 2 esculturas aqui no período anterior ao deserto, como o conhecemos hoje. Primeiro veio a cultura Quifian, depois a cultura Teneré. O povo Teneré vivia na parte sul do que hoje é o deserto do Saara, no Níger. Semelhante ao povo que vive atualmente no Níger, o Teneré pertencia à etnia mediterrânea, não à africana. Isso significa que eram semelhantes em aparência aos árabes, espanhóis e italianos. Não há muitas evidências para onde foram depois que o Saara finalmente se tornou um deserto. Atualmente, o deserto do Saara é considerado o lar de muitos grupos étnicos. A maioria deles, como seus ancestrais distantes, vagueia de oásis para oásis, pastoreando camelos e caçando. No entanto, há muitos que não são atraídos pelas vantagens da sociedade civilizada e se adaptam ao estilo de vida dos grandes centros. Os tesouros do deserto. Não são apenas artefatos de antigas civilizações que estão escondidos nas areias do Saara. Em alguns casos, até mesmo objetos mais antigos podem ser encontrados, tais como ossos e fósseis de dinossauros e animais pré-históricos. Por exemplo, a existência de um dinossauro chamado Spinosaurus foi proposta com base em achados do deserto do Saara. Era um dinossauro carnívoro bastante grande e o relevo em suas costas lembram a de um barco à vela. Como também a paleontologia, o deserto do Saara esconde outro tesouro. Existem vastos depósitos de recursos minerais. Os depósitos descobertos pelos geólogos são diversos. Desde petróleo, gás natural, ferro, cobre, ouro, tungstênio e urânio. E o que mais fica sob as areias do deserto do Saara? Isso ainda está para ser descoberto. É muito difícil realizar pesquisas e escavações no deserto, pois é um ambiente severo tanto para pessoas quanto para equipamentos. No entanto, o esforço é muitas vezes recompensado aqui. É por isso que os pesquisadores continuam a explorar o Saara. Existirão certamente algumas descobertas surpreendentes à nossa espera no futuro. Quão sombrio é o deserto? Extensões de areia sem fim, dunas onduladas que se estendem até o horizonte, caravanas de camelos conduzidas pelo povo beduíno que ali vive. Quando você ouve a palavra deserto, provavelmente tem essa imagem em sua mente. A paisagem é linda, mas também monótona. É verdade que a vasta área do deserto do Saara é composta apenas de milhares de quilômetros quadrados de areia e dunas? Na verdade, não é bem assim. Se você viajar para o Saara, poderá ver quantas dunas e camelos de areia quiser, mas há muitas outras atrações naturais. Por exemplo, não perca o Bari, um oásis acolhedor na Líbia. Este oásis é o lar de muitos lagos de sal, sendo que o maior e mais belo deles é o Mar. O verde da vegetação que cobre as margens do lago se mistura lindamente com o laranja da areia do deserto e o azul da água do lago. Você também já deve ter ouvido falar da famosa estrutura de Richat, conhecida como o Olho do Saara. É uma inconfundível estrutura natural composta de numerosos anéis. Tem uma longa história e foi formada durante intensas erupções vulcânicas há mais de 500 milhões de anos. Não existe nada igual em nenhum outro lugar na Terra. Chegou a hora de nos despedirmos neste vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Ainda há muitas maravilhas no deserto do Saara. Mas o vídeo está quase terminando e a lista continua. Se gostaram desse conteúdo, ficaria feliz se pudessem comentar aqui embaixo.
Com certeza faremos outros vídeos sobre alguns pontos turísticos incríveis do Saara. Se inscreva em nosso canal e não se esqueça de curtir e compartilhar este episódio em suas redes sociais. Agradecemos a todos pela companhia. Vejo você na próxima. Até logo!